Na semana passada eu apresentei e sugeri para vocês a mais nova série brasileira da Netflix, Cidade Invisível. E dei uma dica pra gente aprender português com essa série. E como prometido, hoje eu vou assistir aqui com vocês 2 cenas da série para falar sobre o português falado nas cenas, que é o português da vida real. Eu sou a Thay, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre falas de 2 cenas da série Cidade Invisível, que são 2 cenas com a Luna e o Saci. Se você é novo aqui, todos os vídeos têm legendas em português e em inglês, então sugiro que ative a legenda para facilitar o seu entendimento. E você também pode mexer na velocidade do vídeo se achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Antes de começar a comentar sobre a série, quero repetir a minha alegria em ver uma série tão boa, tão foda, bem produzida, com personagens totalmente renascidos, revividos, ressignificados, repaginados, renovados. E de uma maneira não tão fantasiosa como nos outros programas de TV ou como nos livros, onde eles são apresentados como personagens que jamais poderiam ser pessoas, jamais poderiam ser considerados pessoas. Já as entidades de Cidade Invisível são pessoas e vivem nos dias atuais. O Saci mora na Lapa. Sensacional! A série mostra como surgiu cada um deles. Todos eles eram pessoas que sofreram algum tipo de trauma ou passaram por alguma situação que os levou à morte, ou os dois, sofreu o trauma e depois morreu. E depois então desse trauma ou dessa morte, cada um deles foi tomado pela natureza e a natureza foi quem os transformou em entidades, em lendas. Na verdade foi a lua que despertou os poderes de cada um deles. Achei tão lindo isso. As cenas são muito bonitas. E hoje eu trouxe aqui 2 cenas para comentar sobre as falas, sobre o português falado. E eu vou tentar não dar spoilers, ok? Então eu vou colocar para rodar aqui as 2 cenas, a gente assiste e aí eu volto pra gente comentar sobre as falas. Essas cenas já vão estar com 3 legendas, não sendo possível tirar ou trocar, são legendas que fazem parte do vídeo, que eu coloquei propositalmente para a gente ler a maneira como se escreve o português, a maneira como ele é falado e a tradução em inglês, ok? Então, vamos assistir as cenas e eu já volto. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? É melhor você não falar que me viu aqui. Ou vão achar que você tá inventando coisas? Nem todo mundo vê as coisas como elas são de verdade. Luna? Luna? Oi, pai. Acordou, filho? Eu só vim buscar um biscoito. Um biscoito? Um biscoito, é? Então a senhorita está presa em flagrante por roubo de biscoito no meio da noite. Já pra cama. Você veio! A minha armadilha funcionou! Você acha mesmo que ia vir atrás de um fubá que ainda nem virou bolo e uma peneira toda furada? Pelo amor de Deus, menina. Oxe, agora vai dizer o quê? Que eu moro no bambuzal também? Oh, então onde você mora? Eu moro na ocupação, na Lapa. Você sabe fazer o redemoinho? Oxi. Que redemoinho, menina. Você tá vendo desenho animado demais, viu? Eu não tô não, olha. Eu vi aqui no livro da minha mãe. E a minha perna? Você viu também? Esse aqui é você.
Cadê esse aqui? Então a gente pode fazer o seguinte. Você me fala onde é que tá minha perna, eu te ensino como é que chega no Curupira? Hã? Tá bom. Ah, finalmente. Agora é minha parte, né? Uhum. Tá vendo essas madeiras aqui? Uhum. Então, você vai bater 3 vezes, tá? Cada uma dessas vezes você chama o nome dele, de olhos bem fechados. Agora tem que acreditar, tá? Vai. Curupira, Curupira, Curupira! Luna, tudo bem? Vamos lá pro banho? Como eu comentei no outro vídeo sobre essa série, a gente tem dentro dela uma investigação ambiental que começa quando o Eric vê um boto cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro. Ele, como policial ambiental, vai investigar o caso daquele boto de água doce estando na margem do mar, que é água salgada. Ele não sabe como o boto foi parar ali, vira uma investigação para ele. E aí ele pega o boto, coloca dentro da sua picape, né, do seu carro, para levar a um laboratório e fazer uma autópsia. Mas quando ele chega ao laboratório, já está fechado e ele tem que manter aquele boto dentro do carro dele para o dia seguinte, para levar ao laboratório no dia seguinte. E aí o que acontece? De noite o Saci vai até a casa dele para tentar recuperar o corpo do boto cor-de-rosa, que assim como o Saci é uma entidade. Então nessa primeira cena o Saci faz toda uma ventania, né, como a gente viu. A Luna perguntou se ele sabe fazer o redemoinho. Então ele cria essa ventania do lado de fora da casa para tirar a avó de Eric lá de dentro e ele conseguir entrar na casa para pegar a chave do carro do Eric, abrir e recuperar o corpo do boto que está ali dentro do carro. E aí quando ele entra na casa, ele aproveita para fazer uma boquinha, né, come uns biscoitos, toma um suquinho e quando ele vai chegar no seu objetivo, a Luna aparece. Quem é você? Quem é você? Primeiro eu vou explicar. Aqui a gente começa com a frase quem é você? Que a Luna quer saber quem é aquele rapaz que entrou na casa dela e ela nunca viu na vida. E aí eu separei aqui 3 frases. A frase em português correto, a frase em português falado e a frase em inglês. Então ela começa perguntando quem é você? A única coisa que vai mudar nessa frase é a pronúncia do quem, que a gente coloca esse I que tá aqui entre E e M. Em vez de falar quem, a gente fala quem. Geralmente quem vai aprender o português fala quem, mas é quem. A gente não faz o som de no final da palavra. Quem. Não fazemos isso. Quem. O que você tá fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Seria a frase correta para escrita ou para falar também. Mas a gente fala, o que você está fazendo aqui? O que você está, a gente fala, o que você tá? O que você tá? Seria o que é que você está? E aí a gente encurta para o que você tá fazendo? Seria fazendo, a gente fala fazendo aqui. É melhor você não falar que me viu aqui. É melhor você não falar que me viu aqui. É melhor. Muitas palavras que terminam com R, melhor, a gente não fala, a gente corta esse R. E aí fala, é melhor você não falar, né? 2 exemplos na mesma frase. Falar, falar. E aí muitas palavras que terminam com E, a gente fica com preguiça de abrir a boca para falar E. E em vez de falar que me, a gente fala que me. Que me viu aqui, que me viu aqui. É preguiça mesmo, a gente faz muito isso. Vão achar que você tá inventando coisas? Aí, mais uma vez, ou vão achar que você está inventando coisas. Inventando a mesma coisa do falando. Geralmente, quando termina em gerúndio assim, falando, inventando, tentando, a gente troca para ano. Percebendo, percebendo. Partindo, partindo. Nem todo mundo vê as coisas como elas são. Nem todo mundo vê as coisas como elas são. Aqui é a primeira palavrinha, nem, que é a mesma regrinha do quem, que a gente viu na primeira frase. Em vez de nem, nem.
palavras que terminam com o, todo mundo, a gente fala todo mundo. Fica mais fácil de falar, é a preguiça mesmo de falar o todo, a gente fala todo, que é mais rápido. Nem todo mundo. De verdade. E aí aqui de novo, duas palavrinhas que terminam com e, a gente fala com i, de verdade. Luna? Ah, só explicando, o Saci ele não tem uma perna. E aqui no caso de Cidade Invisível, o Saci usa uma prótese para ele conseguir andar com as duas pernas. Luna? Oi, pai. Acordou, filho? Acordou, filha? Acordou? A gente falaria acordou. No português normal que a gente aprende, seria acordou. Que a gente dá essa reduzida no ou para o. Mas aí aqui também, às vezes, acontece de cortar esse azinho do começo. Acordou? Eu só vim buscar um biscoito. Aí aqui o AR no final. Buscar, biscoito, biscoito. Um biscoito? Um biscoito, é? Então a senhorita está presa em flagrante. Flagrante, flagrante. Por roubo de biscoito no meio da noite. Ó, aqui tem várias, ó. Eu vou ler como seria o português correto, que ninguém fala. Por roubo de biscoito no meio da noite. Por roubo de biscoito no meio da noite. Então aqui muda a frase quase que completamente. Por roubo de biscoito no meio da noite. Fica até esquisito, fica robótico quando a gente fala do jeito que é escrito. Na segunda cena, o Saci retorna à casa deles porque ele quer a sua prótese de volta, a sua perna, ele quer a sua perna de volta. Mas antes de ele chegar lá, a Luna fez todo um ritual para fazer com que ele aparecesse lá de volta, porque ela queria ver o Saci de novo. No dia que ele apareceu, ela já percebeu que ele era o Saci e leu no livro como fazer para chamar ele de volta. Era um ritual que tinha fubá, a peneira, uma garrafa, enfim. E ele veio, não por causa do ritual, mas para buscar sua perna de volta e contou uma mentira de leve para Luna, para ela saber como chegar até o Curupira. Mas ele fez isso só para ele poder ir embora. Você veio! Você veio. Você veio, a gente fala você veio. Pode ser também você veio. Às vezes a gente fala você inteiro. Você veio, mas o veio é sempre veio. A minha armadilha funcionou! A minha armadilha funcionou. Aqui ela meio que junta as três primeiras palavras. A minha armadilha fica a minha armadilha. Ela come o nha de minha. E a gente faz isso sim, a gente faz muito isso quando vai falar mais rápido. Quem não fala tão rápido, pronuncia a palavra toda. A minha armadilha. A minha armadilha. Junta tudo numa palavra só, mas ainda tem o nha. A minha armadilha. E o ou no final, que a gente também fala o o. Funcionou. Você acha mesmo que ia vir atrás de um fubá? Você acha mesmo que eu ia vir atrás de um fubá? Você acha mesmo? Mesmo? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Tem das duas formas. Acha mesmo, acha mesmo. Sempre terminando com o u. Que eu, né, o que fica aqui. Que eu ia vim. Esse é um erro muito recorrente no português, que é um dos que eu mais rio ultimamente, porque quando a gente fala essa frase, por exemplo, você acha que eu ia vir? O vir tá no infinitivo. Você acha que eu ia falar? Você acha que eu ia pensar? Só que com o verbo vir, é muito difícil a gente falar você acha que eu ia vir? Quase que 100% das vezes as pessoas falam vim. Você acha que eu ia vim? Só que vim é o verbo vir no passado. Então, é meio que um futuro com passado, né? Porque a gente fala vai vir, quando teria que falar vai vir. Pelo fato de tanta gente errar isso, ele não é considerado um erro esdrúxulo, um erro feio, não sei. Só para os professores de português mesmo. Então, você acha mesmo que eu ia vir atrás de um fubá? Atrás,
a gente não fala, a gente fala atrás. Atrás de um fubá. Que ainda nem virou bolo. Que ainda nem virou bolo. Aqui a gente já viu tudo. Uma peneira toda furada, pelo amor de Deus, menina. E uma peneira toda furada, pelo amor de Deus, menina. E uma peneira, peneira. Ó, esse EI é a mesma coisa do OU. EI a gente fala E. OU fala O. Então aqui, peneira. Pelo amor de Deus. O amor, né? A gente corta o R. Pelo amor de Deus. Mas também é falado pelo amor de Deus. Acho que é mais usado do que pelo amor de Deus. Oxe, agora vai dizer o quê? Que eu moro no bambuzal também? Agora vai dizer o quê? Que eu moro num bambuzal também. Agora ele cortou o azinho no começo. Agora vai dizer o quê? Que eu moro num bambuzal também. Então onde você mora? Então onde você mora? Onde você mora? Aqui é um pouquinho diferente. O você ela fala se, mas ela meio que junta onde com você. Onde você mora? Ela cortou o E de onde e juntou com C de você. Então ficou onde C. Onde C. Tem uma palavra totalmente nada de português nela. Eu moro na ocupação, na Lapa. Você sabe fazer o redemoinho? Você sabe fazer o redemoinho? Redemoinho. Redemoinho, ela meio que separa. Redemoinho. Essa é uma palavra bem preguiçosa de se falar. Redemoinho. Oxi. Que redemoinho, menina. Você tá vendo desenho animado demais, viu? Aqui, ó. Vendo, do verbo ver. Vendo, vendo. Desenho animado, ele junta as duas palavras. Desenho animado, desenho animado. Eu não tô não, olha. Eu não. O não também, muitas vezes a gente fala isso. Em vez de falar eu não, a gente fala eu não. Eu não tô não. Repara que na frase ela fez a pronúncia das duas maneiras que a gente usa pro não. Num e não. Eu não tô fazendo não. Duas maneiras de se pronunciar o não na mesma frase. Eu vi aqui no livro da minha mãe. E a minha perna? Você viu também? Esse aqui é você. Cadê esse aqui? Cadê esse aqui? Ela juntou esse com aqui e ficou cadê esse aqui? Cadê esse aqui? Então a gente pode fazer o seguinte. Você me fala onde é que tá a minha perna? Fala onde é. Aqui, ó, outra de juntar palavras. Fala onde, fala onde. Eu te ensino como é que chega no Curupira? Mais uma vez, te ensino, ele junta tudo e fica te ensino. Como é que chega no Curupira? Tá bom. Ah, finalmente. Agora é minha parte, né? De novo, ele cortou o azinho do agora e ele juntou com é, goré. E aqui ele também comeu o nhá do minha e falou minha parte. Agora é minha parte. Agora é minha parte. Tá vendo essas madeiras aqui? Madeiras aqui. Madeiras aqui, madeiras aqui. Ele juntou numa palavra só. Madeiras aqui. Então, você vai bater 3 vezes. Você vai bater 3. O 3 também a gente coloca esse eis 3 vezes. Tá? Cada uma dessas vezes você chama o nome dele. Aqui também ele junta chama com o. Chamu. Você chama o nome. De olhos bem fechados. Agora tem que acreditar, tá? Cortou o A de novo. Agora. Vai. Curupira, curupira, curupira. Luna, tudo bem? Vamos lá pro banho? Ó, aqui a gente tem 2 vezes a palavra vamos. A primeira, ela fala vamos. E aí na segunda, ela junta o vamos com lá. Vamos lá, bastante usado. Banho, a gente fala banho, mas muitas vezes fala assim também. Banho. Vocês viram a dificuldade que é esse português falado, né? É meio que 90% das palavras a gente fala de maneira diferente da forma escrita. Às vezes fala como é escrita, às vezes não. Às vezes fala uma palavra seguida da outra, às vezes junta tudo numa palavra só. Então, por essas e outras, eu sempre falo que eu aplaudo quem consegue aprender o português falado da maneira como ele é falado.
né? Quem consegue entender os brasileiros falando, porque realmente não é fácil, não é fácil. Eu falo tudo certinho, eu falo tudo devagar, porque é um canal que eu tô tentando ajudar quem quer aprender o português. Mas se deixar, eu também falo tudo atropelado. E aí, curtiu o vídeo? Me diz aí nos comentários se você já assistiu a essa série, se você viu essas cenas, se tem alguma coisa que você não entendeu, o que você achou da série. Se não assistiu ainda, fica a dica. Vou colocar aqui e na descrição do vídeo o link para o meu outro vídeo que eu falo mais sobre a série, para quem tiver interesse em conhecer mais. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido algumas coisas. Se gostou, deixa aí a sua curtida. Se gostou mesmo, se inscreve no canal também, que nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada uma das entidades. Acho que o primeiro vai ser o Saci. Se inscreve para não perder os vídeos e